Vamos falar novamente sobre a realidade do inferno. Em Lucas capítulo 16, nós temos um relato escritural, não é parábola, porque parábola não tem nome próprio. O fato realmente sucedeu-se na época de Abraão. Tanto é que há uma inferência clara aos dias de Abraão. E eu vi um comentário num determinado site falando sobre a condição de pobreza desse homem que foi salvo, que foi para a glória eterna, ou se preferia rodar eterno, né? E se esquecem aqueles que comentaram tais coisas de um versículo muito importante nesse relato escritural. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então o homem não foi salvo porque era pobre, mas porque ouvira. E obviamente a Yahushua, né, e os profetas. Está bem claro no texto, em versículo 29, no capítulo 16 de Lucas. Outra coisa, qualquer estudioso sabe que o inferno é o ponto final do julgamento. E quando a pessoa morre, a alma do ímpio, daquele que é desobediente e transgressor, fica no lugar de tormento eterno, que é para baixo. Ao contrário do paraíso daqueles crentes de Al-Rushmarim que partem para a eternidade em Yahushua. Então é bom fazer essas colocações. Outra coisa, eu sei que muitos só vão acreditar no inferno quando chegarem lá, ou no tormento eterno. Porque o inferno, conforme já dissemos, é o lugar definitivo de tormento eterno. Apocalipse, Canô de Galute, capítulo 20, e versículo 10, se não me engano, vamos conferir aqui, fala de um sofrimento interminável. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Portanto, não vá nessa conversa fiada de que inferno é aqui mesmo, que inferno não existe, que todo-poderoso, eterno, bonzinho, não vai mandar ninguém para o inferno. Isso não condiz com os ensinamentos escriturais. Nosso Salvador amado Yahushua chegou a afirmar que é preferível até perder uma parte do corpo, um membro do seu corpo, do que parar no inferno. E lá também é um lugar de sofrimento interminável. Portanto, o inferno existe, é uma realidade, é pós-julgamento do juízo final, mas o tormento eterno, né? Porque o Hades era distribuído em duas partes. O lugar de gozo eterno está na presença do nosso Salvador amado. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então o inferno, o lugar de tormento do Hades, para baixo, continua recebendo as almas daqueles que são desobedientes e transgressores da palavra do Altíssimo. Outra coisa que talvez você não saiba é que na ressurreição dos mortos para o juízo final, os ímpios vão ressuscitar com seus respectivos corpos e, na condição que estiverem, serão julgados e lançados eternamente no inferno. O justo terá o seu corpo glorificado, né? O corpo rodar, mas realmente aqueles que não obedecem à palavra
no Altíssimo, do Eterno Yahu Olei, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E estarão com seus respectivos corpos, sangrando, machucados, deu o mar os mortos que neles havia. Agora, se você tem essa cabeça, essa mente pura, humana, humanamente falando, como é que o morto pode sair de dentro do mar? Não é? Aquele que morreu em naufrágio, até políticos aí que desapareceram, ninguém sabe para onde foi, vão ressuscitar no dia do juízo, prestar conta de cada palavra, de cada atitude, de cada gesto. Se não tiver o seu nome escrito no livro da vida, obviamente, né? E ali é mais que uma confirmação, porque o crente, Yohanan, capítulo 5, 24, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Romanos 8, 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em, né, como. O crente não vai como, ele vai em. Toda vara que estando em, se permanecerdes em. Então não vai nessa conversa fiada que no inferno a coisa vai ser sossegada e tranquila, que é conversa para boi dormir. Satanistas estão muito enganados também quando se declaram satanistas, eles estão assumindo essa condenação eterna, porque a coisa começa do outro lado, é aqui não, tá? Não é aqui nessa vida não, é do outro lado. Outra coisa, o próprio satanista, ele confirma a existência do Criador, do Eterno, porque ele é um opositor, entre aspas, àquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Um abraço, até a próxima.